Amém, graças a Deus. Graças a Deus, mais um culto nos deu o Senhor, mais uma oportunidade que temos de falar da palavra de Deus. Ainda vamos continuar nessa temática de igreja, sobre vida na igreja local. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns pilares importantes para que a vida na igreja seja possível, para que a gente possa caminhar, como nós cantamos há pouco, rumo ao fim das coisas, rumo àquilo que nos aguarda. Então falaremos um pouco no texto de 1 Pedro, abra já a sua Bíblia, 1 Pedro, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 até o verso 11. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 até o verso 11. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Todos encontraram? Como eu disse, vamos falar um pouco sobre alguns pilares da vida cristã, da vida na igreja. O texto diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia que nos deu o Senhor, por mais esta rica oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, em especial, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através daquilo que o texto de 1 Pedro nos ensina, Pai, que possamos olhar para esse texto e que a Tua verdade possa adentrar aos nossos corações, Pai, para que, entrando nos nossos corações, possamos praticá-las, ó Deus, na vida da nossa igreja, Pai. Que o Senhor nos auxilie a amar mais o Senhor, a te conhecer mais, para que te amando e te conhecendo mais, possamos amar mais o nosso próximo, servi-lo melhor, auxiliá-lo, Deus, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, Pai. Que o Senhor esteja em nosso meio, que o Senhor nos fortaleça através da Tua palavra, que o Senhor nos alerte através da Tua palavra. Ó Deus, que ela possa de fato ferir as nossas almas, Pai, ferir o nosso coração, para que amemos mais o Senhor. É em Cristo Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Como eu disse, já faz algum tempo que nós temos falado sobre igreja, sobre esse tema tão importante. O Rev agora começou uma carta em Coríntios, hoje ele não pôde estar conosco, ele está pregando numa igreja em Cianorte, vai estar lá o dia inteiro, volta só amanhã. Então, tanto na manhã como à noite nós falaremos sobre o texto de Pedro, e a temática também desta carta, a finalidade para a qual Pedro escreve esta carta é para crentes que estavam dispersos ali na região da Ásia Menor, e muito provavelmente por conta da perseguição que se desencadeou no primeiro século, né, por conta do imperador Nero, mais ou menos no ano 60, 64 depois da morte de Cristo. Então, esses irmãos agora estavam dispersos, de certa forma a gente até entende isso, né? O Estado perseguia a igreja, toda aquela pressão política, social, não só por conta do Estado, mas da própria comunidade em si, né? Já falamos por diversas vezes aqui de como era difícil ser crente no primeiro século, de como era praticamente um suicídio social você professar uma fé pública em Cristo Jesus, uma vez que o império odiava tanto a Cristo como aqueles que o seguiam. Então, ser igreja ou frequentar uma comunidade local era meio que quase que impossível no primeiro século. E nós conhecemos imperadores terríveis, né? Nero foi talvez um dos primeiros, não o pior, mas foi um desses imperadores terríveis que assolou a igreja, que tentou de todas as formas destruir o povo de Deus, e bem sabemos que não seria possível, né? Mas Nero tentou de diversas formas, e o Estado em si perseguia muito esses irmãos, e agora eles estão dispersos por toda aquela região da Ásia Menor, que nós conhecemos hoje como Turquia, e agora eles estão meio que soltos por aí, e Pedro escreve esta carta a fim de incentivá-los, a fim de trazer esta verdade ao seu coração acerca do que é a igreja, de quem é Cristo, de qual é o papel dos crentes no mundo. Em especial nesse capítulo que lemos, a gente vê que Pedro vai tratar de uma forma precisa como é que esses irmãos precisavam passar por este momento de dificuldade, como é que eles deveriam caminhar neste momento de
de conflito, de perseguição, de uma fé, como se diz, difícil de ser praticada, né? Fácil talvez de ser crida no coração, mas difícil de se aplicar à realidade, uma vez que se você tentasse demonstrar Cristo, uma vez que você tentasse viver de forma digna do Evangelho, você seria de todas as formas massacrados, não só, como eu disse, pelo Estado. A própria comunidade judaica perseguia os crentes, os judeus denunciavam os crentes para o Império Romano, as próprias famílias desses crentes que não conheciam a Cristo os denunciavam, os expulsavam. Então, nós temos um evangelho meio que de foragidos, de crentes que estavam sempre escondidos, de igrejas escondidas. Há pouco tempo atrás o Léo me passou um pendrive. Eu sei que essa tecnologia é um tanto rupestre, mas para aqueles que ainda conhecem o pendrive, ele me passou um pendrivezinho com alguns desenhos que ele assistia na infância, que ele falou, passa isso aqui para os meninos, é bem interessante, chama History Keeper. E conta a história de uma família do primeiro século de alguns meninos, né, que perderam os seus pais por conta da perseguição do imperador Nero, e agora eles estavam fugidos, eles eram crentes, eles estavam fugindo, e eles acabaram na casa de um homem que era padeiro do imperador, e juntos, aquele homem era crente, o imperador não sabia, mas aquele homem era crente, e esse homem abraçou essas crianças, ele cuidava dessas crianças, e ele meio que era o chefe, né, da comunidade evangélica daquele lugar. E esse desenho mostra de uma forma bem interessante como eles se reuniam de forma escondida, e todo o desenho, todos os capítulos do desenho, eles estão a todo momento fugindo do império, porque de fato era essa a realidade desses irmãos. Como é que você faz com que a fé seja real num mundo onde todo mundo te persegue, onde todo mundo quer te destruir, onde o império quer te destruir, a sua família quer te destruir, a comunidade judaica, que era a liderança religiosa da época, permitida pelo Império Romano, eles querem também te destruir. Como é que você se sustenta? Como é que a igreja se mantém nesse período? Talvez para a gente hoje seja muito simples pensar em igreja, uma vez que temos uma plena liberdade no nosso país ainda. Temos essa liberdade no nosso país. Ainda nós podemos nos reunir, podemos prestar nosso culto a Deus, podemos colocar nas redes sociais que nós amamos o Senhor, nós podemos andar com uma faixinha e jogar nosso futebol escrito 100% Jesus. Então, de certa forma, nós ainda temos muita liberdade em nosso país. Nós ainda temos essa opção de professar publicamente a nossa fé. Mas aqueles nossos irmãos não podiam, e Pedro escreve esta carta a fim de incentivá-los de forma prática, como é que eles viveriam nesse mundo cercado de perseguição, cercado de perigo, como é que eles podiam, de fato, manter esta vida comunitária, como é que eles podiam ser igreja. E aqui no capítulo 4, como eu disse, Pedro apresenta uma forma de vida que tornaria suportável a perseguição. Ele nos apresenta ao menos 3 características que deveriam estar presentes na vida dos crentes, a fim de que eles passassem por aquele momento duro e complexo da história da igreja. E de fato, um momento um tanto decisivo, era o começo, né? Nós temos ali o início da igreja. E agora, com tanta perseguição, como é que esta obra vai para frente, né? Geralmente, quando a gente começa alguma coisa e começa tudo a dar errado, às vezes a gente começa, não, isso deve ser um sinal de Deus, né? Para que a gente pare, né? E como tudo estava dando errado, né, na vida daqueles crentes, né? E Pedro está dizendo, se vocês fizerem isso, vocês vão permanecer fiéis. E a gente vai falar sobre esses 3 importantes pilares da vida da igreja que faria com que este povo, não só os irmãos do primeiro século, mas com que faz que também nós, como igreja nesse mundo de hoje, um pouco menos perseguido, mas o que nos mantém vivos, o que nos mantém unidos, o que nos mantém firmes em Cristo e unidos à comunidade local. Em primeiro lugar, Pedro fala acerca da oração. O versículo 7 ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Em primeiro lugar, Pedro alerta sobre a necessidade de estar sempre em oração. O perigo é iminente, a situação não é nada favorável. Mas Pedro diz que a oração é uma responsabilidade do crente. Pedro está dizendo que o mundo à volta, ele é de fato assustador. De que toda a realidade que aqueles irmãos conheciam naquele momento era preocupante. Mas Pedro faz um importante alerta, ele diz, estejam sempre sóbrios para que vocês estejam sempre em oração. Porque a ideia de Pedro é que a oração vai fazer com que você interprete melhor o mundo à sua volta. A ideia de sobriedade de Pedro é dizer, estejam sempre calmos, estejam sempre, como se diz, controlados. Ou seja, não se desesperem. Talvez para a gente isso seja mais fácil hoje, né? Talvez a gente tenha a vida mais sob controle. Mas Pedro está dizendo, vocês estão de fato à beira da morte. E muitos dos nossos irmãos morreram. Mas Pedro está dizendo que diante dessa situação, diante desse perigo iminente, a primeira coisa que o crente deve fazer é confiar no Senhor. E como ele demonstra essa confiança? Através da oração.
Porque é orando que o crente vai entender o mundo à sua volta. É orando que o crente vai descobrir quem ele é e quem o Senhor é. É orando que o crente vai descobrir a forma correta de enxergar o mundo. Pedro não está dizendo que se aqueles irmãos eles orassem, Deus derrubaria Nero, Deus derramaria esse grande imperador. Muito pelo contrário, Pedro está dizendo que se eles orassem, o Senhor iria lhes auxiliar a passar por esse momento difícil. De que se eles mantivessem a sua vida diante do Senhor, com certeza o Senhor os apoiaria. Não que a situação ao seu redor fosse mudar. E às vezes é muito isso que acontece. Às vezes nós oramos por alguma coisa e as coisas não mudam. Às vezes nós queremos tanto uma coisa e oramos ao Senhor de forma incessante todos os dias, com hora marcada, ou na madrugada, como alguns dizem que a filha é mais curta, né? E a gente tem essa tendência de orar incessantemente com essa intenção de que o Senhor precisa mudar aquilo que eu quero que Ele mude. E às vezes o Senhor não muda. E depois de muitos meses de oração, a situação continua igual, mas você não continua igual, você muda. Porque a oração de fato faz te enxergar melhor as coisas à sua volta. E é por isso que Pedro diz, ore. Ore a Deus para que você consiga suportar a realidade. Ore a Deus para que você consiga tomar as melhores decisões. É como se Pedro estivesse dizendo, se vocês orarem, se vocês estiverem diante do Senhor sempre, vocês vão estar sóbrios sempre. Vocês vão ter controle sobre a situação. Ela talvez não mude, não mudou. Pelo contrário, as perseguições se intensificaram ainda mais. Os 4 primeiros séculos da igreja foram terríveis. Mas a igreja continuou firme nesses primeiros séculos, porque creu no Senhor. Porque eles oravam juntos, porque temiam a Deus e confiavam no Senhor a ponto de dizer, Senhor, nós apresentamos esses nossos problemas diante do Senhor, porque só o Senhor é capaz de resolvê-los. Só o Senhor é capaz de manter a sua igreja firme. E é por isso que o conselho de João é, orem, o fim está próximo. E de fato no primeiro século eles acreditavam que a volta de Jesus estava muito próxima. E Pedro está dizendo, se o Senhor está vindo, e é um alerta para que a igreja permaneça em oração. Para que a igreja permaneça diante do Senhor, afinal a oração é isso. É o crente diante do seu Criador. O próprio Cristo nos ensina, quando fores orar, vai para o teu quarto. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Perceba que interessante que Jesus nos ensina acerca da oração. Ele diz, vai para o teu quarto, o teu pai que te enxerga em secreto. Eu sei que nós temos essa ideia de que a oração, nós ensinamos isso aos nossos filhos, né? Que a oração é falar com Deus. Mas ali Jesus diz que o nosso pai não está nos ouvindo, mas está nos vendo em secreto. Não que Deus não ouça aquilo que nós estamos falando, mas a ideia é dizer que Deus está vendo o crente na oração. De que na oração é o lugar onde nós estamos nus diante do nosso Criador. De que nós não temos nada a esconder, nem temos como esconder. Ele sabe de todas as coisas. Ele está sondando a nossa vida, Ele está sondando o nosso coração. Ele sabe de todas as coisas. E nesse momento da oração, é esse momento em que nós rasgamos a nossa alma ao Senhor. A fim de descobrir quem somos, a fim de descobrir o que precisamos. A fim de descobrir do Senhor aquilo que temos que mudar. A fim de descobrir do Senhor a forma de mudar. E é por isso que oramos. Para que nós possamos falar como o salmista, Senhor, olha para dentro de mim e vê se há em mim algum caminho mau. Será que Davi não era capaz de olhar para dentro de si e identificar os seus problemas e erros? Davi está dizendo não. Porque nós não somos capazes de interpretar bem o mundo à nossa volta ou de enxergar a realidade à nossa volta de forma correta sem orarmos ao Senhor. Porque é na oração que nós vamos descobrir estas coisas. É na oração que o Senhor vai nos moldar, nos transformar. É na oração que o Senhor guia a sua igreja. E é por isso que o alerta de Pedro é, orem. Sejam criteriosos e sóbrios para que vocês estejam em oração. Nesse momento difícil, permaneça orando não só por vocês, mas pela igreja. Sabe, você ora pelo seu próximo? Você dedica um tempo do seu dia para orar a Deus em favor da sua igreja, em favor dos seus líderes, em favor dos seus irmãos, em favor da liderança da igreja como um todo? Sabe, você dedica tempo do seu dia a orar para que Deus sustente a igreja, para que Deus a fortaleça, para que Deus dê maturidade aos seus irmãos?
Você gasta tempo com o Senhor orando pelos irmãos que estão necessitados, passando por problemas de saúde ou dificuldades financeiras. Você gasta tempo com isso? Sabe, você gasta tempo do seu dia pedindo a Deus para que Deus te faça enxergar melhor o mundo à sua volta, para que Deus te torne mais maduro. Todos nós que somos crentes sabemos que a oração é um princípio básico da fé. Mas também como crentes, talvez o nosso maior erro seja esquecer das coisas mais simples que temos que fazer. E uma delas é a oração. Sabe, quando nós olhamos para a história dos grandes homens de Deus, tudo que nós vemos em comum é que esses homens oravam muito. É só olharmos para Cristo. Cristo está a todo momento orando. Estes homens, esses grandes nomes da história que temos, estão a todo momento orando. E muitos deles, no fim de sua vida, quando questionados o que fariam diferente, eles respondiam: nós deveríamos ter orado mais. Homens que passavam grande parte do seu dia orando. E hoje nós temos essa desculpa: não, mas o mundo hoje está muito corrido. Nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muitas demandas. Nós temos o nosso trabalho, a nossa família, nós temos tantas coisas para resolver e não dá para a gente passar meia hora orando, não dá para a gente passar 10 minutos, porque senão eu vou me atrasar, porque senão eu vou perder tempo. Mas esses homens do nosso passado também faziam isso, também tinham que trabalhar, também tinham muitas coisas para fazer. Eu me lembro da vida de Spurgeon, homem que muitas vezes pregava em 3, 4, 5 lugares diferentes no mesmo dia, que tinha diversas responsabilidades sociais para cumprir. E ele não conseguia sair de casa sem ao menos orar 1, 2 ou 3 horas pela manhã. E quando questionado como é que ele conseguia remir o seu tempo, ele dizia: se eu não fizer isso, se eu não gastar esse tempo com o Senhor, o meu dia não vai render. Porque perceba, a prioridade destes homens era dedicar a sua vida à oração. E eles sabiam que independente das suas responsabilidades do dia, se eles não gastassem esse tempo com o Senhor, eles não conseguiriam resolver bem o seu dia. Porque eles entenderam que orando, eles conseguiriam enxergar melhor o seu dia, a sua realidade, o que eles deveriam fazer, a forma como eles deveriam reagir às coisas. Porque de fato a oração nos transforma, a oração nos molda. E de fato é uma responsabilidade de todo crente, participante do corpo de Cristo, orar não só por si, mas pelo próximo, como a Bíblia nos alerta, orando uns pelos outros, em todo o tempo, por todos os santos. É do nosso dever passarmos tempo com o Senhor orando pelos nossos irmãos. Pedro diz: o fim está próximo. E eu sei que a gente muitas vezes, por causa dessa liberdade que temos, não temos esse sentimento de alerta. Sabe, mas só nessas últimas semanas, centenas de irmãos nossos foram mortos em zonas de conflito por serem crentes. Sabe, nós temos visto uma guerra no mundo se acirrando. Sabe, nós temos visto uma grande guerra a ponto de explodir. Sabe, aquilo que Apocalipse nos diz acerca do fim das coisas, nós temos visto acontecer. Rumores de guerra, conflitos. Nós temos Israel contra o Irã, Rússia, Ucrânia, Palestina. Nós temos a Índia guerreando. Bangladesh, nós temos a China. Tantos países em guerra. O mundo ocidental, de certa forma, defendendo Israel. Perceba, o mundo está no conflito. Nós temos a África, em diversos lugares, grupos guerrilheiros destruindo comunidades, matando crentes. Nós temos o mundo islâmico crescendo de forma assustadora e devastando. Perceba, a vinda de Cristo, de fato o fim está próximo. E o alerta de João é: permaneçam em oração. Porque se a igreja não permanecer ligada a Cristo em oração, ela não vai suportar. Se nós não permanecermos ligados a Cristo em oração, nós não suportaremos esta vida. Mas se orarmos ao Senhor, se nos dedicarmos a passarmos tempo com o Senhor, de fato, a nossa vida vai ser muito mais fácil, não no sentido de que nós não teremos lutas, ou dor, ou sofrimento, mas no sentido de que nós vamos conseguir responder a estas coisas de forma bíblica. Vai doer? Com certeza a vida vai doer. Mas se nós orarmos ao Senhor, essa dor vai servir para a nossa maturidade, para o nosso crescimento e não para a nossa destruição. Em segundo lugar, João fala sobre esse outro pilar importante da fé ou da vida comunitária, que é o amor. Ele diz: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns pelos outros,
Porque o amor cobre uma multidão de pecados. A segunda responsabilidade cristã apresentada por João é o amor. Pedro convoca-nos a amar o nosso próximo de forma incondicional. A dedicar a nossa vida, a direcionar o nosso coração ao nosso próximo. João está dizendo, amem uns aos outros. E essa ideia de ter muito amor, é este amor incondicional. É esse amor dedicado ao próximo. É esse amor que se importa. É esse amor sério. É esse amor que está a todo momento se importando com o seu próximo. Sabe, esse amor que se importa em saber das necessidades da comunidade local. Pedro então nos alerta, em segundo lugar, amem uns aos outros. Perceba, essa ideia de ter muito amor aponta para a intensidade que esse amor deve ter. É um amor sério, é um amor determinado. É uma decisão de se importar com a vida comunitária. É uma decisão de se importar, mais do que com as suas vontades, mas de se importar com a necessidade do seu próximo, com a necessidade dos seus irmãos. Pedro diz, tenham muito amor uns pelos outros. E ter muito amor uns pelos outros é estar estreitamente unido ao seu irmão, estar comprometido com as suas necessidades. E Pedro diz também outra coisa muito interessante acerca do amor, que este amor decidido, ele cobre uma multidão de pecados. Para que a gente possa entender um pouco do que significa esse termo, que é muito discutido entre os estudiosos, queria que a gente lesse o texto de Gênesis, do capítulo 9, versos 18 a 23, diz assim, os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Versículo 20 diz, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Sem e Jafé, porém, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto dele estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. Eu gosto muito desse texto para exemplificar a forma como o amor conduz as coisas. É muito interessante. Noé, assim que acabaram de sair da arca, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha. E ele bebeu, talvez se empolgou, estava muito feliz com aquilo que estava acontecendo, com o evento em si, né? E a Bíblia diz que ele se embriagou e ele ficou nu, e era uma vergonha que os filhos vissem a nudez do pai. Então Cã, o seu filho, que era o pai de Canaã, ele viu a nudez de Noé e ele foi contar aos seus outros irmãos. Ele foi expor aos seus outros irmãos o pecado do pai, ou a vergonha do pai. Mas aquilo que os outros irmãos fazem é muito interessante. Sem Jafé, porém, eles pegam uma capa, eles levantam esta capa na altura dos ombros, eles entram de costa, e eles cobrem a nudez e a vergonha do pai. A fim de não mais expor o seu pai, mas a fim de cobrir a sua vergonha. E agora eles cobrem o seu pai, e eles saem dali, eles cobrem a nudez do seu pai, e eles mesmos não veem a nudez do seu pai. Você consegue perceber a diferença entre os filhos? O que Pedro quer nos ensinar e o que esse texto de Gênesis nos ensina é que o amor está disposto não a expor a vergonha do próximo. O amor está disposto não a humilhar o próximo, não a mostrar à comunidade o que ele tem de pior, não a expor à comunidade o pior do seu irmão, mas o amor está dedicado a proteger, a zelar. O amor está dedicado a cuidar. O amor, de fato, está dedicado a cobrir. O amor está dedicado à restauração e não à exposição. Perceba, Pedro está dizendo que se você amar o seu irmão, você vai estar muito mais importado com aquilo que ele pode ser do que com aquilo que ele é. De que se você amar verdadeiramente o seu irmão, você não vai participar das rodas de fofoca que se juntam para apontar os seus pecados, para acusar o seu próximo. Mas que se você amar verdadeiramente o seu irmão, você vai se dedicar a auxiliá-lo nas suas falhas. Se ele cair, você vai estar ao lado dele para protegê-lo, para auxiliá-lo, para cuidar dele, para dizer, meu irmão, o caminho não é esse, vamos por aqui, vamos fazer de outra forma. Perceba, se você estiver com seu coração correto no amor ao seu irmão, você não vai acusá-lo, você vai de fato seguir aquilo que a Bíblia nos ensina e você vai trazê-lo para perto.
Dizer, meu irmão, eu quero caminhar contigo. Assim como você, eu também sou falho. E nós precisamos caminhar em direção a Cristo Jesus. Porque de fato a igreja é essa comunidade de pessoas falhas, de pecadores. A igreja é essa comunidade de doentes. A igreja é essa comunidade de pessoas que pecam constantemente. E se você parar, se você vir para a igreja só para reparar nos erros do seu irmão, pode começar a trazer diversos papéis, você vai preencher muitos livros. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Esses dias na nossa cela de casais nós falávamos sobre... Vamos só parar um momento aqui da nossa pregação. Eu acho que a nossa irmã Jennifer passou mal, né? Vamos ter um momento de oração para a gente orar pela nossa irmã Jennifer. Depois a gente continua do ponto onde a gente parou. Acho que o Mateus e o Ítalo já estão ali auxiliando. Já foi chamado o Samu também. Vamos orar pela nossa irmã. Senhor nosso Deus, nós oramos pela vida da Jennifer, Pai, que não está passando bem. Pedimos que o Senhor Deus a auxilie, pedimos que o Senhor Deus a socorra, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor aguarde no Senhor, que independente daquilo que tenha acontecido da nossa irmã, que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, dos médicos que irão tratar, do tratamento necessário, que o Senhor a auxilie, que o Senhor a fortaleça, Pai. Continua cuidando dela, continua, Deus, a sustentando, Pai. A tua igreja ora, Deus, pela vida da Jennifer, para que o Senhor, de forma providencial, possa auxiliá-la, Pai. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Vamos voltar para o ponto de onde paramos. Perceba, Pedro está nos alertando de que o amor está comprometido em proteger, em preservar a comunidade. O amor, ele não se alegra com a exposição pública do pecado. O amor, ele se alegra com a renovação. O amor se alegra com a reconstrução. O amor, ele se alegra com o bem-estar do seu próximo. Perceba, Pedro está dizendo que se você amar o Senhor, se você amar o seu irmão, se você amar o seu próximo de todo o seu coração, de fato você vai estar preocupado em auxiliá-lo, você vai estar preocupado em cuidar. Se você ver o seu irmão em pecado, se você ver o seu irmão com alguma dificuldade, de fato, você vai estar preocupado em restaurá-lo, em auxiliá-lo. Sigamos o exemplo de Pedro, o amor, ele encobre uma multidão de pecados, não no sentido de que você deve esconder o pecado do seu irmão, mas no sentido de que você deve, e você tem esse dever de auxiliá-lo com as suas falhas, de auxiliá-lo com os seus erros. Você tem esse dever, como comunidade de Cristo, como povo de Deus, de cuidar do seu irmão, de protegê-lo, de amá-lo, de aconselhá-lo, de exortá-lo. Nós devemos isso. E isso faz parte do amor. Aquele que se importa, ele quer ver o crescimento, ele não quer ver a destruição. Ele quer ver o bem-estar. Ele quer ver o crescimento e o progresso do corpo. Ele não se alegra com a vergonha da igreja. Ele não se alegra com os pecados do seu próximo. Ele se alegra com o crescimento, ele se alegra com o progresso. Ele se alegra com a santidade do corpo. Perceba, a santidade não é a ausência de pecado, nós somos pecadores. Mas é esse profundo comprometimento que temos para com Deus e para com o nosso próximo, de tentarmos caminhar a todo custo na santidade, na piedade, no amor. Então perceba o conselho de João, o fim está próximo. As coisas estão difíceis, o que vocês devem fazer? Amem uns aos outros incessantemente. O mundo vai saber que somos discípulos de Cristo quando amarmos uns aos outros. Sabe, a Bíblia não está dizendo que o mundo vai saber que somos discípulos de Cristo quando nós ajuntarmos 50 mil pessoas num ginásio para cantarmos, ou quando nós fizermos as nossas passeatas, as nossas marchas, ou quando nós fizermos programas de TV, de rádio. Não é nada sobre isso. Mas as pessoas vão ver Cristo em nós quando nós amarmos incessantemente uns aos outros. Isso é uma marca distinta da igreja. A igreja é a igreja porque ama, e é impossível que uma igreja exista sem que o amor permaneça nela. Porque Deus é amor. Em terceiro lugar, João nos alerta para outro pilar muito importante para a vida comunitária, o serviço. Versículo 9, ele diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E no versículo 10 ele diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, o faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém? Perceba, Pedro por fim diz que se você faz parte de uma comunidade local, do povo salvo por Cristo, é o seu dever servi-lo.
E a primeira coisa que Pedro diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmurar. Era muito comum naquela época que os pregadores itinerantes que auxiliavam nas igrejas, eles dormissem na casa de alguns irmãos, porque eles não tinham muitas vezes aonde dormir. Não é como hoje que você pode alugar um Airbnb, você pode alugar um hotel, você pode... As casas eram muito mais simples e os irmãos daquela época também, muitos deles, né, nem tinham casas, porque como Roma os perseguia, como a sociedade os perseguia, muitos deles viviam de forma marginalizada mesmo. Mas ainda assim João diz: não se importe só com você, se importe com o seu próximo. E aqui João diz: seja hospitaleiro no sentido de que você deve isso ao seu irmão, você deve auxiliá-lo, você deve acudi-lo nas suas necessidades. Isso é serviço, é você auxiliá-lo naquilo que ele precisar, independente daquilo que você tem ou não. Ah, Vinícius, mas eu não posso receber alguém em casa porque eu não posso fazer um churrasco, porque eu não tenho uma cama king para que ele fique confortável. Não é essa a ideia de Pedro. Pedro está dizendo que ainda que você não tenha nada, faça o máximo que você puder para receber bem as pessoas. Principalmente os domésticos da fé, principalmente seus irmãos em Cristo. Afinal, era assim que a igreja do primeiro século se ajudava. Quando algum irmão era perseguido pelo Estado ou perdia suas coisas, ele corria para a casa do irmão mais próximo a fim de ser socorrido, a fim de ser acudido. Eu já contei aqui para os irmãos o exemplo de uma família que nós recebemos na igreja em Portugal, das irmãs que vieram da Ucrânia quando estourou a guerra. O pai dela, que serviria ao exército ucraniano, e os seus irmãos, que ela já não sabia mais onde estavam. Mas o pai dela, antes de ir para a guerra, colocou essas moças num ônibus. Uma tinha mais ou menos 17, 18 anos, a outra tinha uns 20, a outra tinha mais uns 30. Mas esse homem colocou as suas filhas no ônibus para Portugal e falou assim: procura uma igreja. Ele não sabia para onde ele estava enviando as suas filhas. Elas chegaram em Portugal com uma sacola, era tudo que elas tinham. Elas não tinham mala, elas não tinham roupas, elas tinham uma sacola. E elas chegaram ali na nossa igreja, e a igreja auxiliou, a igreja cuidou, a igreja proveu comida, um bom banho, uma moradia. Mas o que eu achei interessante é a atitude do pai. Ele não disse: vá aos órgãos governamentais. Sabe, ele não disse: procure o Estado. Ele disse: procure uma igreja. Porque é dever da igreja amar e ser hospitaleira. E servir as pessoas. Ele está dizendo que é o seu dever, muitas vezes, deixar que as pessoas participem daquilo que acontece no seu lar. Eu sei que às vezes a gente não gosta de abrir a nossa vida para as pessoas. Ou que a gente não gosta de receber as pessoas em casa, porque às vezes parece que incomoda. Mas o conselho de Pedro é: não deixe que o seu coração pense assim. Sabe, quando você traz as pessoas para dentro do seu lar, e você abre o coração, você abre as portas da sua casa, você estende o cuidado a outros. Não só você é fortalecido, mas a igreja é fortalecida. E era assim que a igreja se mantinha no primeiro século. Era um cuidando do outro. Um auxiliando o outro, um protegendo. A todo momento, esses irmãos estavam se auxiliando. Eu gosto muito do exemplo que Paulo nos dá das igrejas da Macedônia. De como eles, de forma incessante e repetidas vezes, auxiliavam a Paulo. Enviavam donativos, mandavam pessoas para saber como é que estava a situação de Paulo. E o texto de 2 Coríntios nos diz que esses irmãos se entregaram ao Senhor e se entregaram depois à igreja. Perceba, eles se entregaram a Cristo de tal forma que eles entenderam que se entregar a Cristo e participar de uma comunidade significa se entregar ao seu próximo. Significa se entregar ao seu irmão de forma incondicional. Então esses irmãos, eles auxiliavam Paulo, eles procuravam, está precisando de alguma coisa? E detalhe, as igrejas mais pobres que nós tínhamos. Essas igrejas passavam necessidades. Mas Paulo diz que foram as igrejas que mais contribuíram com o seu ministério. Porque de forma incessante, eles procuravam auxiliar a Paulo. Cuidar daqueles que estavam liderando a igreja, cuidar do seu próximo, dos seus irmãos. Eles fizeram isso, Paulo diz, por diversas vezes. E Paulo diz que isso fez com que Cristo aumentasse a recompensa desses homens, aumentasse neles o fruto do Espírito. O conselho de Pedro é: sejam de fato hospitaleiros e sem murmuração. Ah, eu não quero receber esse cara aqui porque eu gosto de acordar cedo e ele vai acordar tarde, vai me irritar. Ou eu não quero receber esse irmão aqui porque ele tem chulé. Sabe, seja hospitaleiro. Sabe, ame as pessoas independente das diferenças que ela tem de você.
Nós somos diferentes, sim. Por muitas vezes nós ficamos no meio da igreja, ou estamos, ou participamos da igreja. Sabe, mas nós não abrimos a nossa vida para o próximo. Ontem no jantar de casais, a Soriane me pegou de surpresa, né? Eles fizeram lá uma brincadeira. Tanto eu como o Heavy, a gente teve que ficar sentado de costa lá. E a gente tinha que ouvir a voz das pessoas e tentar identificar quem era. Eu sei que às vezes a gente parece que é fácil para quem está assistindo, né? Você está vendo quem está falando, né? Mas tinha algumas pessoas que falavam que eu falava, Jesus do céu, quem que é? Porque às vezes a gente está no meio da comunidade local e a gente não conhece o nosso próximo. A gente não sabe das suas necessidades, o que ele é, o que come, o que faz, aonde habita. Às vezes nós vivemos em igreja, mas parece que não somos uma família. Porque não estamos dispostos a receber, não estamos dispostos a abrir o nosso lar a ninguém. Como se a igreja fosse um estranho entrando na nossa casa, como se não fossem nossos irmãos em Cristo, que vão morar na eternidade conosco. E o conselho de Pedro é: abra não só o seu coração, não só o seu bolso, abra a sua vida. A igreja é o povo de Deus. Depois do casamento é o relacionamento mais íntimo que nós temos com outras pessoas, é a igreja. E Pedro continua dizendo: sirvam uns aos outros conforme o dom que você recebeu. Perceba, se você está na igreja, você faz parte do corpo, com certeza você tem um dom. Porque Deus distribui dons ao seu povo. E Pedro diz: use desses dons para servir a igreja. Não para que você seja servido, mas para servir a igreja. Ah, Vinícius, mas eu não tenho o dom de ensinar. Às vezes você é um bom administrador. Ontem eu estava conversando com a Dilson falou: Vinícius, se colocar 5 pessoas eu consigo conversar, mas se tiver muita gente eu já fico nervoso. E ele falou: não, Vinícius, minha área é administrar. Nós temos acompanhado o trabalho que ele tem feito, um ótimo trabalho de administração junto com o Rinaldo. Então assim, use dos seus dons e dos seus talentos para servir a igreja. Sabe, use daquilo que Deus te deu, das suas habilidades, para o progresso do evangelho. Perceba, o culto só acontece porque diversas pessoas servem em diversas partes. A gente por vezes comete esse erro de que quem só serve na igreja é aquele que canta, é aquele que prega. Isso é uma mentira. Na verdade, tudo isso só é possível porque diversas outras pessoas serviram aqui antes. Teve alguém que veio limpar a igreja. Teve alguém que veio preparar o som, teve alguém que ensaiou, teve alguém que preparou a transmissão. Teve alguém que veio organizar o culto. Então perceba, tem diversas áreas da igreja que você pode servir. E o conselho de Pedro é: sirvam uns aos outros, conforme aquilo que você recebeu do Senhor. Então se você tem habilidade para alguma coisa, serve a igreja. Ah, mas eu não sou habilidoso com quase nada. Serve naquilo que puder. Não é possível que você não sabe pegar uma vassoura e varrer um chão. Eu sei que às vezes o nosso orgulho não nos permite, mas isso é serviço. Eu conheci uma irmã na igreja em que eu cresci. E o que ela fazia, e fazia muito bem, e ela se sentia chamada e vocacionada para aquilo, era limpar a igreja. Todos os dias de manhã ela ia lá, ela limpava os banheiros. Ela primeiro ia orar com o pessoal, depois ela limpava a igreja. Talvez ninguém nunca fosse conhecê-la, ou ninguém nunca soubesse daquilo que ela fazia. Mas ela entendeu que aquilo era o dom dela. E ela gostava de limpeza, então ela limpava a igreja. Sabe, nós não temos desculpa para não servir o Senhor, para não servir o nosso próximo, para não servir a nossa comunidade. Como eu disse, nós somos uma família. Nós somos um corpo. E a ideia de corpo é isso, cada membro fazendo a sua parte. Se você saísse de casa hoje e o seu joelho ficasse, como é que você ia resolver esse problema? O Joaquim até olhou ali e falou: pensou em joelho, né, Joaquim? Lembrou daquela escada, né? Mas imagine se você saísse de casa hoje, os seus olhos falassem: não, eu vou continuar fechado, vou dormir. Todas as vezes que você não serve a igreja, você está incapacitando o corpo todo, porque você também é parte do corpo. Se você não faz o seu papel, alguma coisa está errada. Você prejudica não só você prejudica o corpo. Porque um membro em inatividade, ele vai morrer. Então Pedro nos alerta: sirvam conforme aquilo que o dom que Deus te deu.
Porque nós somos encarregados de administrar bem esta multiforme graça de Deus. E perceba como é bom ver esta multiforme graça de Deus. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, cada um consegue fazer bem alguma coisa. Ele disse: se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe deu, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Olha que interessante, Pedro está dizendo: sirva de todo o seu coração, com toda a sua força. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Sabe, não vem aqui à frente pregar para que as pessoas lembrem de quem você é. Sabe, não vem aqui à igreja trabalhar para que as pessoas vejam: nossa, como essa pessoa é dedicada. Faça isso para a glória do Senhor. Nós não somos nada, nós somos só instrumentos na mão do Senhor. A glória é toda de Cristo. Se temos alguma habilidade, algum talento, algum dom, tudo isso pertence a Cristo. É Ele que nos deu, é Ele que dá todo o dom à sua igreja. É Ele quem distribui talentos e dons ao seu povo. E é por isso que Pedro diz: faça tudo isso para que Deus seja glorificado. Porque é por causa de Deus, mediante Cristo Jesus, que a igreja está reunida. Sob o sangue de Cristo, sobre a obra redentora do Cordeiro de Deus. Então sirva com a finalidade de que Deus seja glorificado, de que Deus seja conhecido. Que tudo aquilo que você fizer, não só para Deus, mas para o seu próximo, seja para a glória de Deus. Sabe, você não precisa dar esmola e ficar tirando o selfie: ó, cumpri o meu papel. Não, faça para a glória do Senhor. A própria Bíblia nos alerta: aquilo que você fizer com uma mão, esconde da outra. Porque a Bíblia sabe que Deus sabe que o nosso coração é desgraçado. Que ele é dado ao orgulho e à arrogância. E é nosso dever subjugá-lo a Cristo. Então faça para a glória de Deus. Mesmo que ninguém lembre de você. Mesmo que quando você morra, ninguém vá ao seu velório. Faça para o Senhor. Porque você faz parte do corpo. E para que o corpo possa funcionar, nós precisamos cumprir o nosso papel. Perceba, Pedro, eu estou sempre falando João, né? Então o Felipe mandou uma mensagem: é Pedro. O alerta de Pedro é para que a igreja possa caminhar, para que nós possamos suportar o tempo em que vivemos. Nós precisamos servir, precisamos amar e precisamos orar uns pelos outros. Isso é ser igreja. Não existe igreja sem isso. Você não pode ser igreja de Cristo. Você não pode ter sido salvo e transformado por Cristo se você não se importa com o seu próximo. Se você não está disposto a orar por ele, se você não está disposto a servi-lo, se você não está disposto a amá-lo. Eu sempre digo isso para os jovens: é como se você tivesse sido atropelado por um trem e nada em você mudou. Há poucos dias nós tivemos, infelizmente, a queda de um avião na Índia. Tivemos um sobrevivente. E às vezes para a gente é até difícil pensar como que alguém sobrevive à queda de um avião, porque a gente sabe que grandes impactos causam destruição. É por isso que é impossível que você tenha se entregado ao Senhor sem que você se entregue a seu irmão. É impossível que o Evangelho tenha transformado a sua vida de tal modo, e isso não se apresente na forma como você trata a comunidade, como você lida com o próximo, como você lida com os seus irmãos, como você lida com essa vida comunitária. Se o Evangelho transformou o seu coração, com toda certeza, você vai se dedicar a Deus, você vai se dedicar ao seu próximo. Se o Evangelho transformou a sua vida, com toda certeza, você vai se importar muito mais com aquele que está à sua volta do que com seus próprios desejos e com as suas próprias vontades. O Rinaldo mesmo disse: nosso coração é uma fábrica de ídolos. E talvez o nosso maior ídolo seja essa nossa vontade, esse nosso ego, esse nosso desejo de sempre satisfazer o que o nosso coração quer. E a Bíblia nos alerta sobre isso: cuidado com o seu coração. Ele é enganoso. Sabe, sirva, ame. Eu sei que todas essas obrigações são difíceis. Mas é o nosso dever e é assim que a igreja caminha. Sabe, é por causa desse amor, é por causa desse auxílio mútuo, é por causa dessa bondade que a igreja caminha. Sabe, que Deus nos fortaleça
a de fato servir, a amar, a orar uns pelos outros. Essa é a nossa obrigação como igreja. Para que sejamos verdadeiramente igreja de Cristo, precisamos fazer isso. Nós não temos outro caminho, não existe outro caminho. É isso que sustenta a igreja. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor pedindo a sua graça sobre nós, para que possamos ser igreja, para que possamos, Deus, caminhar rumo ao Senhor em santidade, em piedade. Pedimos que o Senhor, de fato, desperte o nosso coração à oração, ao serviço, ao amor, à dedicação à comunidade local, à dedicação ao povo de Deus. Que o Senhor nos auxilie, Pai, para que os nossos corações amem muito mais o nosso próximo do que os nossos próprios desejos e a nossa própria vontade, Pai. Deus, que o Senhor guie a sua igreja nesses tempos difíceis que vivemos, Pai, a uma vida comunitária de profunda dedicação e amor, Pai. É assim que o Senhor sempre guiou a sua igreja, Pai. Continua conosco, nos fortalecendo em nome de Jesus, Pai. Amém. Antes de encerrarmos, só dar alguns breves avisos. O Ítalo e a Bia acabaram de me mandar mensagem falando que, graças a Deus, a Jennifer está melhor. Acho que a pressão dela caiu um pouco, ela passou mal. Mas ela já está em casa, já está melhorando, graças a Deus. Deus sempre responde a oração da sua igreja. Graças a Deus pela vida da Jennifer. Só alguns avisos antes da gente encerrar. Deixa eu só abrir aqui a parte de recados. Queria agradecer primeiro as pessoas que nos visitam. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Temos algum visitante pela primeira vez? Você que tem nos assistido de casa, muito obrigado. Que Deus o abençoe. Nosso desejo é que você esteja aqui conosco. Queria lembrar também do curso de autoconfrontação que nós vamos ministrar aqui na igreja. Nós não, né? O pastor Wallace Juliari, do dia 3 até o dia 5 de julho. Depois a gente posta de novo a arte com os horários certinhos. Mas eu queria animá-los a fazer este curso. Ano retrasado nós estivemos lá em Águas de Lindóia fazendo esse curso por uma semana e é transformador. A forma como você vai lidar com o discipulado, como você vai lidar com as escrituras é transformador. O material base para esse curso, que é o Manual de Autoconfrontação, Discipulado em Profundidade, ele é muito bíblico. Eu confesso que as primeiras vezes que você começa a fazer esse manual, você até cansa. Porque ele pede tanto para você ler a Bíblia, que você fala, meu Deus, mas eu já li. Aí passa uma página e fala, lê esse texto de novo, aí você lê de novo. Passa mais 2 parágrafos e fala, lê de novo, aí você lê de novo. Chega um momento que você fala, mas por que esse cara quer tanto que eu leia esses versículos, né? Mas no fim da lição, que geralmente as lições demoram 1 semana, 2. No fim dessas lições você olha para aquilo e você lembra daquilo que as escrituras dizem acerca da ira, sei lá, acerca de diversos pecados que lidamos dia a dia. Porque a ideia desse manual é que você confronte todos os seus pecados com as escrituras. E é por isso que a todo tempo ele está citando a Bíblia. Às vezes, como eu disse, às vezes você até cansa, mas essa é a ideia. É inculcar no nosso coração o que a Bíblia tem a nos dizer sobre os pecados que enfrentamos no nosso dia a dia. Então participe, se você tiver essa oportunidade, participe. O valor é R$400 pro curso, lembrando que esse é o primeiro módulo. Nós teremos 4 módulos, esse ano teremos 2, e o ano que vem teremos mais 2. O valor de R$400 é para todos os módulos, tá bem? Então participe, para que você possa se formar, você precisa assistir às aulas. Você vai ter ali a sua presença para que você possa receber o seu certificado no final do curso, tá bem? Se você não tiver condições de participar, Vinícius, eu quero muito, mas eu não tenho esse dinheiro, nos procure. Fale conosco, nós vamos fazer tudo o que for possível para que todos possam fazer. De fato, porque essa é a nossa vontade. Essa é a vontade do conselho da igreja, que todos estejam aptos, não só para serem discípulos, mas para discipular uns aos outros, para cuidar do seu irmão, para auxiliar, como nós falamos hoje, para amar, discipulando e cuidando. Então, para que você esteja apto para isso, eu os aconselho, faça esse curso, é muito importante, é muito interessante. Outro recado também, nós estamos no período de eleições de oficiais da nossa igreja, nós vamos eleger esse ano mais 6 diáconos e mais um presbítero. Como o Rev disse, a igreja tem até o dia 27 de julho, também 27/7, para você indicar esse irmão. Ou seja, se você viu algum irmão, homem, crente, temente a Deus, piedoso, você olhou para esse irmão, você identificou nele as características de um presbítero, as características de um diácono, você vai procurar o Rev, você vai falar, pastor, na verdade você vai procurar esse irmão primeiro, perguntar se ele aceita, e depois você vai procurar o Rev, falar, Rev, eu quero indicar esse irmão ao presbiterato, esse irmão ao diaconato. Lembrando, gente, olhe para esse irmão, sabe, com a lente das escrituras, veja se
se ele é um bom administrador do lar, se ele é um bom pai, se ele é um bom homem, se ele é um crente participante, alguém que teme a Deus. E aí indique esse homem, tá bem? Outro convite também que eu queria fazer à igreja, sábado agora, de forma extraordinária, nós vamos ter um bate-papo aberto aqui no culto de sábado sobre movimentos para-eclesiásticos. Nós temos visto que muitos desses movimentos têm estourado a bolha aí. Nós vamos falar um pouco sobre encontro com Deus, legendários, um pouco desses movimentos que têm atordoado aí a nossa sociedade nesses últimos dias. E algumas pessoas vieram me procurar perguntando qual era a posição da igreja em relação a isso. Algumas pessoas procuraram o Heavy para tentar entender qual era a posição da igreja em relação a isso. Então, nesse sábado, nós vamos ter um bate-papo aberto. Nós chamamos o reverendo René, de Marialva, chamamos também o nosso irmão Matheus Olowski, que é da IPVO, ele é doutor em Direito pela UEM, e ele escreveu um artigo muito interessante sobre movimentos para-eclesiásticos, e nós o convidamos também para participar desse bate-papo. A ideia é que nós olhemos para as Escrituras e vejamos o que ela tem a nos dizer sobre isso. Nós vamos contextualizar um pouco, contar um pouco da história, de como esses movimentos surgiram, dos principais que nós tivemos aqui no Brasil, e desses que estão aflorados agora no nosso tempo, né? Então, se você tiver curiosidade, quiser participar conosco, a ideia é que todos nós falemos. Então, se você vai ter um microfone para você fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas também. Então, vamos participar, vamos estar juntos. Como eu disse, a ideia não é ferir ninguém, não é apontar ninguém, nós só vamos olhar para as Escrituras. Ver, isso aqui está certo, isso aqui não está, isso aqui está errado. É assim que a Bíblia trata sobre essas coisas. Porque todos os sábados, todos os meses, na verdade, durante um sábado agora, nós vamos tirar um tempo para fazer um bate-papo aberto sobre algum tema da atualidade. Nós temos visto a sociedade caindo em tanta desgraça, em tantos problemas absurdos, coisas que às vezes nos assusta, né? Esses meses nós tivemos os bebês reborns, né? Os Therians, né? Nós temos tantas coisas absurdas acontecendo na nossa sociedade e nós queremos falar sobre isso à luz das Escrituras. Então você é o nosso convidado. Então tá bem, sábado, 7h30, vamos falar um pouco sobre movimentos para-eclesiásticos. Vamos orar a Deus para encerrar nosso culto? Gostaria de convidar o presbítero Israel para